A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem? Hoje é domingo, dia 29 de agosto de 2021 e nós estamos iniciando a leitura da primeira carta de São Pedro. Terminamos ontem, a leitura da carta de São Tiago e hoje começamos a primeira carta de São Pedro e, lógico, na sequência nós já vamos para a segunda carta de São Pedro. A primeira carta de São Pedro tem 5 capítulos, é uma carta rápida também. A segunda tem 3, mais rápida ainda. E esta carta de São Pedro, desde o princípio, desde das primeiras comunidades, foi atribuída a Pedro. E os primeiros cristãos, os primeiros estudiosos, entendiam que era de Pedro. É lógico que com o passar do tempo e com novas técnicas de estudo, há sempre questionamentos se é realmente Pedro que escreveu ou não, principalmente porque ela é escrita num grego muito bom e Pedro, um pescador que talvez não tivesse essa habilidade de escrita. Uma das explicações é que Silvano, o seu secretário, tenha escrito de fato aquilo que Pedro tem ensinado. Então Pedro ensinou e Silvano escreveu, é uma das possibilidades. Existem uns outros questionamentos a respeito do conteúdo. Tem muito conteúdo de Paulo, principalmente nas cartas aos Romanos e aos Efésios, tem muito conteúdo parecido. Então, uma outra explicação é que talvez Silvano, aquele que redigiu, ele tenha sido apóstolo de Pedro e de Paulo, Então, ou Pedro tenha ensinado a Paulo na sua conversão. Quando Paulo se converteu, ele passou um tempo com Pedro. Então, tudo isso faz com que a gente possa aí ter algumas suposições a respeito da autoria, mas a igreja ela aceita como estas duas cartas, a primeira e a segunda epístola de Pedro, é lógico, a Pedro, tá bom? Ela foi escrita aos cristãos convertidos que estavam dispersos, a diáspora, assim como a carta de Tiago, e por isso que essas cartas são consideradas cartas católicas, porque não foram escritas a uma comunidade específica, mas aos cristãos dispersos. E ela foi escrita com a intenção de animar esses cristãos que estavam dispersos, dar forças, sustentar na fé esses cristãos. Tem muitos temas importantes nessa carta de Pedro. Ele fala que Jesus Cristo é a pedra viva, Jesus Cristo é o nosso sustento. Então ele fala da vida na família, o relacionamento marido e mulher. Ele fala de uma nova vida, da regeneração. Nós somos gerados pelo Pai, fomos regenerados no Filho, Jesus Cristo, para uma nova vida. Ele fala do sofrimento, principalmente no último capítulo dessa primeira carta. Ele fala, no penúltimo capítulo, felizes aqueles que sofrem com Cristo. Ele fala do sofrimento, ele fala da esperança, ele fala do rompimento com o pecado. Então é uma carta muito atual para nós, tá? Todas essas cartas universais, essas cartas católicas, elas precisam ser entendidas, por cada um de nós, como se tivesse realmente um endereço, o meu coração, o seu coração. Que mais que é interessante falar sobre essa carta? Ela deve ter sido escrita no final da vida de Pedro, entre os anos 64 e 67. No finalzinho ele fala da Babilônia, e aqui uma ressalva: Babilônia já estava sendo, Roma já estava sendo considerada a nova Babilônia, que era o centro do poder da época. Babilônia tinha perdido o seu prestígio, a sua imponência. Que mais que é interessante falar?
para que a gente tenha aí uma noção geral desta carta. Fala bastante da esperança, como eu disse. Ela tem basicamente quatro temas, né? 4 assuntos ali. O primeiro seria a construção da casa de Deus, e nesse tema, que vai ali do capítulo 1:13 até o 2:10, ele fala principalmente aí do êxodo, da vida fraterna e Cristo como pedra fundamental. O segundo tema, que é bem trabalhado, fala na submissão responsável do cristão, a exemplo de Cristo. E aí ele fala do testemunho diário, da submissão às autoridades, o exemplo de Cristo, a relação do casal, as bênçãos aos misericordiosos. Um terceiro assunto que é bem tratado é uma orientação para a atitude a ser tomada diante das perseguições, né, das provações. Então, é dar razão à esperança, a vitória universal de Cristo, o rompimento com o pecado, o serviço mútuo. E o quarto eixo aí dessa carta foca na vigilância, né? A necessidade de vigiar, de orar, a felicidade prometida aos perseguidos, os deveres pastorais dos presbíteros e a humildade e firmeza na fé. Bom, é uma carta, como eu já disse, que deve falar ao meu e ao seu coração. Entenda, essa carta foi escrita há 2000 anos atrás, tá? Numa outra cultura. Então, quando fala principalmente ali no capítulo 3 do matrimônio, por favor, não levem ao pé da letra, tá ok? Principalmente as mulheres, não fiquem bravas com Pedro. Pedro queria, sobretudo, a santificação, a boa harmonia, a maneira correta de agir, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Entenda que foi escrito num contexto muito anterior ao nosso, num contexto muito diferente do nosso. Tá? Então não levem ao pé da letra, mas pelo contrário, tirem dessa carta tudo aquilo que ela tem de bom para a sua vida. Uma boa leitura, que Deus abençoe e fique na paz.